Bom, meu nome é Luiz Felipe e eu, juntamente com o Leonardo, nós ficamos responsáveis pela parte de programação da loja virtual Play Music, que nós vamos trabalhar com vendas de equipamentos musicais. Eu vou estar apresentando a parte do código que a gente utilizou. Então, como previa já no nosso projeto de desenvolvimento, nós utilizamos a linguagem PHP na versão 5.5 e dois frameworks para agilizar o processo de desenvolvimento, que foi o CodeIgniter na versão 2.2 e o Bootstrap na versão 3.2 para a criação do layout. Então, eu vou discorrer aqui o diretório do CodeIgniter, que ele já é no padrão MVC, que é Model View Control. Então ele vem com essas quatro pastas aqui: a Application, a Public, a System e o User Guide. Na Public vai ficar todo o meu conteúdo JavaScript, os meus uploads, as minhas imagens, né, que eu utilizo no site, e o CSS. E dentro desse CSS e o JavaScript que estão o meu conteúdo Bootstrap. E aqui no CSS Bootstrap e no JavaScript também o Bootstrap também, como vocês podem ver aqui. E fora outros também que a gente foi colocando junto para criar outras funcionalidades também no site. Mas a parte principal do CodeIgniter fica aqui na pasta Application. Eu vou discorrer mais ou menos as pastas principais que a gente utilizou e modificou. Uma delas é o config, que seria a pasta config, onde nós fazemos as nossas configurações do sistema. Aqui o primeiro, o autoload. Então no autoload, como vocês podem ver bem, aqui na libraries, quando a gente trabalha com CodeIgniter, ela possui algumas classes que elas precisam ser loadadas logo no início. Ou seja, então eu venho aqui nesse autoload, são as classes principais que eu vou utilizar para eu não ter que ficar chamando ela a cada classe e a cada método. Então eu coloco ela no autoload para ela carregar automaticamente. E assim os helpers também. Que é na parte de database, é onde eu configuro o meu banco de dados. Como vocês podem ver aqui, são o hostname, como a gente usou local, né, localhost, username root, o password a gente não colocou nenhuma senha, por isso está vazia, o nome do nosso banco de dados, Play Music, e esse aqui é o banco de dados que a gente está utilizando, que no nosso caso é o MySQL. E a gente utilizou o PHP-MyAdmin para poder gerenciar isso. Então essas foram as principais que a gente utilizou. Aqui mais para baixo, o model. O que a gente trabalha no model? Na pasta model a gente trabalha com a parte de acesso ao banco de dados. Então a gente tem todas as nossas. Aí eu criei as classes, né, de acesso ao banco de dados. Depois eu vou discorrer certinho a gente ver. Essas libraries são classes de terceiros que a gente pode estar utilizando. No caso a gente não usou nenhuma, mas caso a gente tenha pego alguma outra classe ou do correio, por exemplo, a gente poderia ter colocado aqui. O language é um multi-idioma, que no caso ele tem o inglês e o português, para aquelas mensagens de erro, para poder retornar. No caso a gente usou o português, né, para poder visualizar aquelas mensagens de erros. A pasta errors são os erros principais, como erro de banco de dados, o erro 404, que a página não foi encontrada. Então é para mim otimizar essa página, para cada vez que não encontrar a página a gente poder
gerar uma página mais bonitinha. Que no nosso caso a gente não colocou nenhum. Deixa eu travar um pouquinho aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, se a página que ele vai, no caso vai aparecer só a mensagem mesmo, mais nada. Eu não otimizei essa página. Vamos entrar aqui no nosso controller para poder ver as nossas classes. Eu vou, como o CodeIgnite ele é MVC, então ele é composto por classe e métodos. Ou seja, então todas as classes elas seguem o mesmo padrão. Então eu vou abrir aqui a nossa home, onde está. Então eu criei uma classe home que vai corresponder à minha página inicial. O que eu vou utilizar aqui, ó? Eu vou carregar a promoção. Aqui, você viu que eu tinha falado da pasta model? Então aqui está a promoção model, onde eu listo as minhas promoções que estão cadastradas no banco de dados. E assim também os eventos, os lançamentos e os mais vendidos, que vai estar na minha home. Nisso, aí eu carrego um array com todos esses dados de evento, promoção, lançamento e mais vendido. E o que eu faço? Eu mando para view. Eu mando para view chamando template com o nome index, que a gente vai ver lá na view, na nossa view. Fechando aqui. Então lá na nossa view a gente vai entrar aqui, ó, index. Aí aqui está o nosso conteúdo HTML. Então aqui, ó, eu discorro aqui a promoção, como vocês podem ver aqui, marcado. Então aqui está a minha promoção, vai aparecer as minhas promoções, os meus slides de promoções. Aqui os lançamentos. E aqui os mais vendidos. Então aquele array que eu criei de dados, mandei para minha view. E lá na minha view eu mandei imprimir aqui na minha tela os mais vendidos, lançamentos e a minha promoção. Agora vamos ver um outro aqui. Outro controle aqui, por exemplo, produto. Produto já tem um pouquinho mais diferente. Eu criei aqui, ó, uma classe produto. O index, que é a página inicial do produto. Eu vou receber um ID. O que é esse ID? O ID do meu produto, que vai aparecer lá. Então eu criei um limite de 10 produtos por página. Aí depois eu vou autorizar, ou seja, só quem estiver logado como administrador, no caso, vai poder estar acessando essa página. Onde que eu vejo, onde que eu acesso esse método aqui, autoriza ADM. Ele vai estar lá nos meus helpers. Meus helpers são classes, eu até esqueci de explicar essa parte, que os helpers são as minhas classes que eu crio para poder facilitar o meu desenvolvimento, para que eu não possa, a cada método e a cada classe, eu ter que escrever os mesmos códigos. Ou seja, aqui eu criei o auth helper, aqui o autoriza ADM aqui, no qual eu checo se o administrador está logado. Se não, aqui, ó, ele vai dar uma mensagem de erro, ele não vai poder acessar aquela página. E assim tanto também para o usuário, também vai ter aqui. Então vamos voltar lá para o nosso produto. Então eu checo se o administrador está logado e vejo se tem alguma chamada de get. Ou seja, se eu vou ter alguma busca por filtro. Ou seja, se eu vou ter alguma ordem, alguma paginação. Se eu não tiver nenhuma, aqui por isso que eu checo, se eu não tiver nenhum get, ou seja, se eu não tiver nenhum filtro mandado, então eu recebo tudo vazio. Aí eu carrego aqui, ó, a marca do produto, eu acesso de novo a minha classe
a minha classe model, que no caso aqui é o meu generic. E o generic, o que ele faz aqui? Vou mostrar aqui. O generic model já são métodos do próprio CodeIgniter. Você pode ver aqui que eu criei uma classe e estendi o CodeIgniter Model. Então são métodos de acesso rápido ao banco de dados. Ou seja, são padrões, são tipo, aqui o lista todos, na qual eu passo só a tabela, o salva, onde eu passo só a tabela e os dados que vão ser salvos no banco, o deletar, onde eu passo a tabela e só o ID, ou do produto, ou do evento, ou do fornecedor que vai ser excluído, a busca por ID, onde eu passo só a tabela e o ID. Então são métodos que eu vou estar utilizando em todas as minhas classes. Então o CodeIgniter já facilita isso. Então ele te dá alguns métodos de acesso ao banco já pronto. Então eu não preciso fazer esse acesso. Então eu vou aqui, eu vou no meu generic model e vou listar todos os produtos, ou todas as marcas do produto. A subcategoria do produto também eu vou listar ela aqui, ó, no generic busca por ID. Que no caso é esse ID aqui que está vindo daqui, ó, que é o ID da minha subcategoria, tá aqui. E o meu produto. Aí no caso aqui vocês viram aqui, ó, que eu vou passar lá para o meu produto model. Agora no produto model já é um acesso no banco, só que mais otimizada, onde eu vou ter a ordem, eu vou ter a busca, que é um filtro, né? Ah, eu quero pesquisar só o violão, então aqui na busca vai estar o violão só, entendeu? Aqui, ó, ID, categoria tem que responder a esse ID, então já é uma busca mais otimizada, já é uma busca mais rebuscada. Entendeu? E aqui depois eu junto todo esse meu conteúdo de marca de produto, subcategoria e o próprio produto mesmo e mando lá para minha view. Na minha view agora já é um template diferente, que é um template administrativo. Por que um template administrativo? Porque aí eu não vou ter o slide de promoção, eu não vou ter os eventos, porque já é um outro template. Eu vou até mostrar onde que eu faço, onde que eu tenho esse método aqui. Vai estar bem aqui nos helpers. Não, nos helpers não, no core e meus loader. My loader aqui, ó. O template é administrativo. Que eu chamo as minhas views. Ou seja, eu vou chamar só o cabeçalho, a parte da logo e o menu. E aqui que eu vou chamar aqui, ó, a página em si e vou mandar os dados para a página. Então vamos voltar lá. Então eu mandei para a pasta administrador, o diretório administrador, chamando produto.php e mandando todos esses dados, todo esse array com categoria, ou com a subcategoria, com os números de registro, a busca que foi feita, a ordem que foi feita, e vamos lá para o produto. Vamos lá, administrador, produto, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Onde que ele vai aparecer? Vai aparecer dentro dessa tabela aqui, ó. Dessa tabela. Aí o que eu fiz nessa tabela? Ela tá um pouquinho diferente, porque eu mudei. Tipo, quando o produto tiver tipo com estoque zerado, ele vai aparecer em vermelho. Por isso que tá aqui, ó, a corzinha red. Quando o estoque tiver zerado aqui, ó, tá aqui, ó, a minha condição. Se o meu estoque tiver zerado, a cor dele vai aparecer vermelha. No caso, se ele tiver em promoção, ou seja, aqui, ó, aqui é uma condição booleana, se for igual a 1, se ele tiver em promoção, ele vai ganhar um verdinho. Ou se não, ele vai aparecer normal, sem nenhuma cor, a cor padrão mesmo. Ou seja, por isso que tem esse ifzinho. E aqui, ó, nessa parte aqui desse formulário aqui, é na onde eu faço o meu filtro.
onde eu tenho a busca aqui, tem um input aqui de busca, ou seja, poder, eu quero só o violão, entendeu? E aqui a listagem, se eu quero de A a Z, de A a Z ou de Z a A, mais vendidos, maior valor, menor valor, ou seja, esse aqui é um combo box de filtro, para eu poder filtrar. Então, no mais, pessoal, é isso mesmo. O CodeIgniter é muito parecido. Então, eu sempre, que nem eu vou abrir aqui, por exemplo, aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Fornecedor, por exemplo. Então, tem a mesma coisa. Tem a parte inicial, onde eu checo aqui se tem o get, no qual eu expliquei no outro. Aqui o novo, quando eu vou adicionar um novo fornecedor, por exemplo. Então tá aqui, ó. Eu checo primeiro lá no meu helper, chama esse método, autorizo ver se ele tá logado. Aí eu recebo, né, o nome da cidade, o estado, o endereço, o fornecedor. Vamos ver o que mais aqui. Para excluir, eu só recebo só o ID do fornecedor, por exemplo, né? Aqui está minha mensagem, ó. Aqui, ó, se ele conseguiu fornecedor excluído com sucesso. Ele redireciona para a página inicial do fornecedor. Então tá tudo aqui bonitinho. Então ele funciona muito por classe e método. Então a cada página que eu vou fazer, ou se eu vou editar um produto, se eu vou adicionar um produto, então ele vai ter tudinho certinho, a classe e o método. Então cada funcionalidade eu divido por método. Então, vamos ver o que mais aqui, ó. Aqui a parte de usuário também. Aqui a minha conta, por exemplo. Opa, errei. Lista. Peraí, deixa eu entrar aqui no controller. Controller usuário, por exemplo. Entrei aqui. Então aqui. Aqui onde eu vou acessar um novo. Então eu recebo a mesma coisa, recebo a cidade, o estado, o endereço, aí todo o cadastro dele, como que tipo de usuário que ele é, o nome, e-mail, data de nascimento, toda aquela boleiragem. Aí eu tenho a parte autenticar, que é de login, para ele se logar. Então tá aqui a parte de login. A parte de logout, onde ele mata a sessão, tá aqui, parte de usuário. E sempre aqui, ó, ele pesquisa aqui, ó, lista dados do usuário, por exemplo. Vou listar os meus dados lá. Tá o usuário aqui, eu vou lá no usuário model, no meu model de acesso ao banco de dados e acesso o método lista dados. Aí eu busco o que? O usuário que está logado. Então ele tem uma identificação, um identificador do usuário. Então ele vai na seção, busca esse ID, pesquisa no banco de dados qual que é e manda para onde? Template usuário. Lá usuário, lista usuário. Vamos lá. Navio, usuário, lista usuário. Tá aqui, ó. É onde ele vai listar. Se ele for pessoa física, por exemplo, ele vai aparecer isso aqui, nome, CPF, RG, data de nascimento, sexo, telefone. E aqui, se ele não for, ele vai aparecer aqui, nome, fantasia. Então eu e o Leonardo, a gente conversou e decidiu colocar, quer ver, eu vou até abrir aqui o localhost. Para eu poder explicar a parte do banco de dados, como que a gente pensou.
estamos caminhando para o final. Enquanto isso eu falo sobre o carrinho. Isso. Aqui no meu controller eu vou acessar aqui o carrinho. Cadê carrinho? Produtos carrinho. Aqui, tá aqui. Então o CodeIgnite ele tem essa facilidade que ele já tem uma classe carrinho de compra, já tem pronto. Então o que eu faço? Que nem aqui, ó. Eu vou acessar o meu índice, produto carrinho. Ou seja, onde eu vou adicionar no meu carrinho de compra. Aqui, ó. Se existir o post, ou seja, se foi feito, ou seja, se esse produto ele foi adicionado, ele vem aqui, ó. Ele vem pra cá. Aqui. Então aqui, ó. Então aqui, ó. Quando eu adiciono um produto, ele coloca o inserir true, ou seja, o produto foi adicionado no carrinho. Aí que vai? Aí depois ele vai checar todos os produtos que estão no carrinho já. O que ele vai fazer? Ele vai ver se o produto não está repetido. Se o produto que foi adicionado tem o mesmo ID do produto que já está lá, o que ele faz? Ele só aumenta a quantidade. Ou seja, o que acontece? Como a gente já explicou no outro vídeo explicando o funcionamento do sistema já. O que vai acontecer? Se eu adiciono um violão com ID 30, está adicionado 1. Se eu adicionar ele novamente, o que ele vê? Ele vai pegar aquele 1 que já está e vai adicionar mais um, ou seja, então vai ficar 2. Em vez de ficar 2 violão com o mesmo ID, ele vai ficar um violão com a quantidade 2. Entendeu? Aí ele busca aqui o produto por ID, né? E eu crio um array já aqui para mandar para view. Ou seja, eu crio o meu ID, a quantidade que eu quero, aqui o preço, o nome do produto e a imagem do produto, que vai lá para o meu carrinho. Aí aqui eu checo. Se ele inseriu, eu insiro no carrinho, aqui na classe Cart, que é do próprio CodeIgnite. Se não, eu só atualizo a quantidade, correto? E mando lá pro meu template, ou seja, lá pro meu carrinho. Vamos lá ver lá, ó, produtos carrinho. Então vamos ver lá na view. No view produtos carrinho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então a minha tabela aqui, onde eu tenho imagem, descrição, quantidade, valor unitário. Achei que não estava gravando aqui. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu dou um for each em todos. Aqui, ó. Eu acesso o carrinho e tudo que tem dentro do carrinho. Então, e discorro por itens. Ou seja, eu crio a tabela com esse for, com todos os produtos que estão dentro. Aí na onde tem aqui o ID, ele tem um campo hidden com o ID do produto. O que mais que tem aqui? Aqui vai ter a imagem do produto. Você pode ver aqui, ó, que eu vou acessar o option value. Opa. Que é o tamanho que é a imagem do produto. Oh, droga. Aqui a quantidade do produto. Mais embaixo o preço, o subtotal, que é o preço vezes a quantidade, e aqui no caso o meu ícone de delete,
onde eu passo o ID do produto. O ID do produto não, o ID do item do carrinho, para que eu possa limpar o carrinho. E mais embaixo eu tenho o atualizar carrinho, que é no caso eu queira alterar o preço ali no input de quantidade, preço, quantidade. Então eu venho aqui e atualizo. Limpar o carrinho, eu mato a seção do carrinho e eu continuar comprando, eu volto para a página inicial. E o finalizar compra, que no caso eu vou acessar aqui o produtos carrinho, eu salvo a compra, o pedido, e já me encaminha para o PagSeguro. E agora eu vou falar um pouquinho do PagSeguro, que aqui ó, ele vai mandar para produtos carrinho o método salvar. Vamos ver lá, produtos carrinho, o método salvar. Aqui você pode ver aqui que está aqui o update, que é no caso é o atualizar carrinho, tá aqui o método. Do delete, que eu mato a seção, ou seja, aqui ó. Não, esse delete é quando eu deleto só apenas um produto. Então aqui eu crio aqui a quantidade 0, ou seja, eu pego aquele ID do item e coloco ele Z, e eu zero ele, ou seja, eu mato a seção dele. O limpar aqui eu destroy, aqui está aqui o método destroy, que eu mato toda a seção do carrinho. E aqui o salvar, eu vejo se o usuário está logado para poder salvar. Quer ver aqui? Aqui ó, se o valor se tiver menor do que 0, menor ou igual a 0, é porque não tem nenhum carrinho, então eu não posso finalizar a compra. Então ele manda uma mensagem aqui que não existe produto no carrinho e volta para a página inicial. Aí aqui eu crio o meu pedido, ó. O ID o status do pedido, no caso, que já é aguardando o pagamento, ou seja, quando eu vou mandar para o PagSeguro, ele já salva no banco aguardando o pagamento, que está aqui, ó, que é aguardando o pagamento. Então eu crio uma referência do pedido, que eu coloquei por dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, já tudo junto é a minha referência do pedido que eu vou mandar lá para o PagSeguro para eu poder ter o retorno disso aí. A data do pedido, a hora do pedido e o valor total. Então eu salvo esse pedido. Você pode ver que eu acesso o Generic Model e lá tem o meu método salva, onde eu salvo esse pedido. E aqui eu dou o for each para poder salvar cada produto. Depois, quando eu for pesquisar no banco de dados, eu saber cada produto tem o pedido e nesse pedido tem esses produtos aqui, que eu discorro aqui no for each. E o que eu mando? Ó, eu mando lá para finalizar pedido, ou seja, eu já estou mandando para a página do PagSeguro, finalizar pedido. Então o que eu mando só? Eu mando só o usuário e a referência do pedido. Então o que vai lá para finalizar pedido? Ó, vamos ver lá, finalizar pedido. Então vamos lá na Views. Cadê Views? Aqui, finalizar pedido. Tá aqui o vídeo, finalizar pedido. Então tá a mesma coisa, você pode ver que é a mesma coisa lá do produtos carrinho, que vai estar meio que confirmando os produtos que eu tenho, ou seja, eu saio lá do meu produto, mando para o finalizar pedido e os produtos não matei a seção ainda, ou seja, está todos os meus pedidos lá. E aqui embaixo, ó, aqui é o PagSeguro, ou seja, eu crio um input hidden com todos os meus produtos que eu vou mandar para o PagSeguro. Nós não utilizamos o API que o PagSeguro tem para PHP. Então o que a gente utilizou num modo mais simplificado. A gente usou só a parte HTML mesmo. A gente dá um for no hidden, ou seja, cada produto
ele tem o seu hidden. Aí a gente manda pra lá pro PagSeguro. Então tá aqui, ó. Aí a gente manda com todo o endereço dele, telefone, e-mail do cliente, tudo a gente vai mandar pro PagSeguro via HTML. E aqui tá o botãozinho aqui de pagar. Aqui, ó. Aqui é o input, aqui type image. Então aqui é o botãozinho que eu vou mandar lá pro PagSeguro. E logo após eu ter clicado no meu botão, eu destruo o carrinho, ou seja, mato minha sessão depois que eu fui lá pro PagSeguro. Aí logo depois do PagSeguro, ele me retorna um código que eu vou ver aqui, ó, que é no PagSeguro. Cadê meu controller? Vou voltar pro meu controller. PagSeguro. Aí aqui, ó, eu recebo, ele manda via GET um código de pagamento. Aí é que tá, que quando eu vou pro PagSeguro, então eu posso emitir boleto, cartão de crédito. Então nesse código aqui, ele vai me mandar e na hora que eu vou comparar na minha conta, ou seja, o mesmo código e como que tá o processo para eu poder estar atualizando o pedido dentro do meu sistema. Ou seja, se ele pagou, eu coloco lá que foi pago e logo assim libero o frete, libero a mercadoria para ele. Então tá aqui, ó. Eu recebo o código do PagSeguro. E salvo o pedido. Salvo. Você pode ver que você lembra que tinha uma referência do pedido, então aqui que aqui, ó, o pedido com a referência. Aí esse código eu linko com a referência que foi mandado lá para o PagSeguro. Aí a sua compra foi efetuada com sucesso com o protocolo do código do PagSeguro. Acho que abriu lá o nosso PHP MyAdmin, que eu vou mostrar. A gente, quando eu estava falando do usuário, se ele for usuário, se ele for jurídico ou físico, a gente poderia ter criado uma tabela só tipo usuário, por exemplo, e linkar com ele físico e jurídico. Só que a gente preferiu fazer numa tabela só, que é aqui usuário. Quer ver? Usuário. Aí na própria tabela, vamos aqui entrar a estrutura. Então aí, ó, na própria tabela eu tenho o tipo usuário. Então se o tipo for 0, quer dizer que ele é usuário comum. Então eu preencho só o nome do usuário, CPF, ou seja, os dados da pessoa física. Caso o tipo do usuário for 1, ou seja, ele é jurídico, então eu preencho. Então tudo isso você tem uma condição. Se eu for usuário físico, então eu tenho alguns campos a preencher. Se eu for um usuário jurídico, eu tenho outros campos a preencher. Então a gente preferiu usar numa tabela só, ao invés de ter, no caso, 3, né? Que seria uma tipo usuário e as outras 2. Então a gente optou, em vez de ter 3 tabelas, a gente simplificou em uma só e que não mudaria a essência do sistema. Vamos voltar lá no nosso código. Eu acho que aqui no pedido, aqui que eu posso alterar, ó. Alterar status do produto, ou seja, eu checo lá na minha conta do PagSeguro, ver se o cara pagou. Então se o cara pagou, aí eu altero o status aqui para guardar no pagamento já efetuado, em transporte. Então eu já posso para eu poder alterar, entendeu? Mas basicamente o sistema foi desenvolvido assim mesmo.
o meu muito obrigado pela atenção e tchau!